Boa noite, bebês. Um pouco atrasada, mas começamos, né? A live, essa aula foi marcada assim de surpresa. A gente marcou ontem pra começar essa série de lives hoje. E vamos lá, deixa eu me apresentar aqui primeiro. Oi, Mari, boa noite. Já te prepara aí, porque vai ter muito vídeo, né? Eu sou Rafaela Luiza, como vocês sabem. Eu sou especialista em atendimento e experiência do cliente. Eu sou empreendedora e sou mentora também. E aqui eu vou falar para as mulheres que empreendem no ramo de serviços, tá? Então, veja só, se você não oferece nenhum tipo de serviço, se você não trabalha com serviços, pode trabalhar com produtos e serviços também, mas se você não trabalha com serviços, essa aula não é para você. Essas aulas que a gente vai fazer aqui toda quinta-feira não são para você, tá? Porque nesse Instagram agora a gente vai ter muito conteúdo relacionado a esse assunto, a esses assuntos, né? Atendimento ao cliente, experiência do cliente, que no decorrer do tempo eu vou explicar para vocês como é que funciona, o que é cada coisa. Empreendedorismo feminino, então a gente vai trabalhar muito pesado em cima desses assuntos, tá? Então, quem trabalha com serviços e quer realmente melhorar o faturamento, aumentar o faturamento, pode chegar aqui que a gente vai resolver esses problemas. Quero começar com alguns lembretes. Lembrando que, mesmo nos lembretes, vai ter muito ouro. O que é que eu digo com ouro? É muito conteúdo, vai ter muito conteúdo. Tudo que eu falar aqui, vocês observarem, tudo que eu falar aqui tem algum conteúdo, tá? Então, mesmo nos lembretes, mesmo quando a gente tá falando alguma coisa assim que parece não fazer parte do assunto, mas é conteúdo, tá bom? Minha gente, desculpem o óculos que tá meio azul assim, mas eu não posso ficar cega, né? Então vamos lá. Por que o nome dessas aulas vão ser... Ui, meu Deus, quase caindo aqui. Salvei. Porque o nome dessas aulas vão ser... a série vai ser Chá Comigo. Primeiro motivo, porque Chá Comigo, né? Porque eu vou trazer aqui alguns temas que eu acho que são dificuldades de vocês que empreendem com serviços. Então, podem deixar comigo que a gente vai abordar tudo que eu puder aqui, a gente vai abordar durante essas aulas, enquanto essas aulas estiverem acontecendo, tá? E eu vou tentar resolver esses problemas que vocês têm, essas dores que vocês têm no decorrer dessas aulas. Eu só preciso realmente do comprometimento, tá? De quem tá aqui, de continuar, né, com as lives, continuar vendo até o final e se comprometer de aplicar tudo que eu falar aqui, tá bom? O outro motivo do chá comigo é o seguinte, chazinho na mão aqui, tá quentinho ainda, porque eu acho que até o final da live não vai ficar tão quentinho assim, mas porque eu tô tomando chá, minha gente, esse aqui é maçã com canela, porque tenho insônia braba, se eu for tomar café, se eu for tomar qualquer outra coisa, pode dizer que eu só durmo daqui a 2 dias, aí chazinho, mas sintam-se à vontade para tomar a bebida que vocês quiserem, inclusive... Acho que no decorrer dessas lives aí eu posso trazer um vinhozinho, né? Peninha de ferro. E aí eu só vou pedir uma coisa a quem estiver aqui, tá? Antes da gente começar. Eu vou pedir que vocês encaminhem essa live para o máximo de mulheres que trabalham com serviços que vocês conhecem, tá? É somente isso que eu peço. Eu vou entregar tudo o que eu sei aqui. Quem me conhece sabe que... eu começar a falar, eu começo a soltar tudo. Então, eu vou entregar tudo que eu sei em relação a isso. Mas eu queria muito que vocês encaminhassem. Tem um aviãozinho aqui. Acho que pra vocês aí tá do lado esquerdo. E aí vocês encaminham pra a maior quantidade de mulheres que vocês conhecerem, que trabalhem com serviços, tá?
Aí depois de vocês encaminharem, né, como eu falei aqui do chá, eu queria saber aí de vocês, Mari, Dani, quem é do time do chá? Quem é do time do chá, coloca aí, hashtag prefiro chá. Quem é do time do vinho, coloca hashtag vinho é top. Eu tomo os dois, né? Eu tomo muito café. Só que o que acontece é que nesses horários eu não posso tomar café. Lembrando outra coisa, essa aula não vai ficar salva. Não vai ficar salva aqui no Instagram. Essa aula, a gente vai liberar, a equipe vai liberar o link no grupo VIP, que o link tá lá na bio aqui do Insta. Vinho é top, né, Mari? Pronto, na próxima a gente vem de vinho. E aí a gente vai liberar para quem tiver lá dentro, tá? Quem tiver dentro do grupo, a gente vai liberar o link dessas aulas que vão ser exclusivas para quem tiver lá. A gente vai liberar PDF com resumo das aulas, material exclusivo. Eu vou mandar também tudo que eu recomendar aqui na aula, né? Por exemplo, o aplicativo, ferramenta, alguns sites, alguns links, eu vou mandar lá no grupo. Então quem não tiver ainda, vá lá na bio do perfil e entre no grupo, tá? Tem um linkzinho lá. A ideia, minha gente, é que vocês apliquem o que eu digo sem precisar pagar por uma mentoria, por um curso. Por quê? Porque aí vocês, aumentando realmente o faturamento, vocês vão poder investir, né? Investir mais em educação. Então, a ideia aqui é a gente entregar tudo para que vocês coloquem, apliquem e coloquem na prática, tá certo? Não é só uma live. Isso aqui é um aulão gratuito, porque a gente não vai ficar só de conversinha. A gente vai falar de estratégias, técnicas, coisas que eu uso, que eu validei, que eu já estudei, que eu coloquei dentro das minhas empresas, as coisas que eu já trabalhei antes, que hoje eu utilizo na UAU. Então, não é só uma live, tá? A gente vai trazer conteúdo denso aqui, com técnicas, com estratégias, tudo que vocês precisam realmente saber em relação a isso, a atendimento ao cliente, experiência do cliente, empreendedorismo, a gente vai trazer tudo pra cá, tá? Eu recomendo muito que em todos os encontros vocês tragam papel e lápis ou papel e caneta, porque como eu disse, eu vou falar muito aqui sobre essas técnicas, sobre essas estratégias e vai ter muita virada de chave, muita coisa que eu vou trazer aqui, vocês vão, eita, isso aí já aconteceu comigo e tal, então pra anotar, tá? Então anotem, tragam um caderninho, tragam papel e caneta, tá? Pra anotar tudo que a gente vai falar aqui. Eu digo isso porque eu sou um exemplo, né? Se eu não anotar uma coisa, eu tenho ideia, tô assim na rua, se eu não anotar uma coisa, eu esqueço. Porque depois dos 30, né, só ladeira abaixo. Não tem como. Então, vamos começar com a definição do que é um cliente ideal. O que é um cliente ideal? O nome já diz. Só que algumas pessoas complicam muito isso. O que é um cliente ideal? O cliente ideal é aquela pessoa que ela tem as características que você gostaria que todos os outros clientes tivessem. Deixa eu explicar melhor. Sempre tem, né? Aquele cliente ou aquela cliente que você tem uma facilidade melhor de conversar, de vender, ela não fica barganhando preço, não é uma pessoa difícil de conviver. Então, sempre tem aquela pessoa que a gente olha assim, pô, se eu tivesse 10 clientes igual a essa daqui, pra mim estaria ótimo, né? Não sempre tem. Então, o cliente ideal, a definição de cliente ideal é isso, é o cliente que você tem ali como um cliente modelo. É praticamente isso, é um cliente modelo, é uma pessoa que já é seu cliente e se você tivesse outras pessoas, outros clientes que tivessem aquelas mesmas características, que fossem parecidas com aquela pessoa, sua vida estaria resolvida. Quando a gente tem essa definição, né, do que é o cliente ideal, e quando a gente sabe como é que a gente vai trabalhar em cima dessa persona, como a gente chama, quem é do marketing vai entender essa palavra persona. Quando a gente tem essa definição, tudo fica mais fácil. A gente se comunica mais fácil, a gente sabe com quem a gente está falando, a gente sabe que expressões a gente vai usar, a gente sabe o que realmente aquela pessoa está precisando ouvir. Então, eu acho que uma das maiores coisas que facilitam é a comunicação. Então, termina que diminui
o tempo, né, termina que diminui aqueles obstáculos que se tem entre você e o cliente, quando você tem a sua persona, quando você tem o seu cliente ideal definido. Por exemplo, na Well Clean, que é a minha empresa de tratamento de estofados, a gente tem um diferencial, que é o diferencial mais forte. Qual é o diferencial? A gente trabalha com serviços que são feitos, na maioria, por mulheres. E quando eu desenvolvi esse diferencial, quando eu disse, não, a gente vai trabalhar dessa forma, não foi por acaso, né? Não foi por acaso. É tudo estratégico. E o que é que acontece? Quando eu coloco isso na minha comunicação, eu chamo a atenção de pessoas que valorizam esse diferencial, tá? Então, eu chamo a atenção de mulheres que querem que outras mulheres façam os serviços dentro da casa dela, tá? Inclusive, hoje eu estava conversando com a cliente e ela veio por um anúncio que tá no ar e ela falou assim pra mim, eu vim justamente porque vocês trabalham com mulheres. Eu escolhi vocês porque vocês trabalham com mulheres fazendo serviço. Porque a maioria das empresas de tratamento de estofado, né, acho que todo mundo já viu, são homens trabalhando. E o serviço, acho que o orçamento dela deu em torno de R$500. O que é que acontece? R$500. Ela poderia ter pego outros orçamentos em outros locais, né, que tivesse um valor mais baixo que esse. Mas para ela, esse diferencial foi o que fez ela escolher a empresa. Então, poderia ter sido um valor maior, mas ela escolheu a empresa por conta desse diferencial. Então, é uma característica dessa pessoa que ela valoriza mais as empresas que trabalham com mulheres, tá? Então, esse foi o diferencial que a gente escolheu para trabalhar na UAU, tá? E aí a gente despertou esse interesse nela, porque é exatamente isso que acontece, né? A gente faz um anúncio, né, no Facebook, no Google, a gente faz um anúncio e a gente coloca lá os interesses das pessoas. Todos os anúncios da UOL, eles são direcionados para mulheres entre 25 e 50 anos, porque eu já tenho definida a minha persona, então eu sei que é aquela pessoa que eu quero, né? É aquela cliente que eu almejo. E eu sei também que vai ser muito mais fácil chegar nessas pessoas, porque a maioria das clientes que a gente tem essas mesmas características. Então, não é à toa, não fiquem achando que esses anúncios que aparecem, parece que tá falando com você, né? Aparece assim, você gostaria de fazer alguma coisa tal. Parece que tá lendo seu pensamento. Não é que ele tá lendo seu pensamento, é porque ele sabe as características de pessoas que assim, tem a sua idade, né, que fazem as mesmas coisas que você, que tem os interesses parecidos com os seus. Então, não é à toa, tá? Esses anúncios que aparecem, essas coisas que a gente vê, tudo tem um estudo de persona por trás. Não é à toa. E é isso que eu tô trazendo para vocês aqui hoje. Essa questão do estudo de persona, de você entender como você vai se comunicar melhor com a pessoa que você quer atingir. Um outro detalhe é o seguinte, o nome dessa aula é Como Chamar a Atenção da Cliente Certa. Eu poderia, como ontem a gente estava discutindo sobre qual seria o tema dessa aula, eu poderia colocar o seguinte, o que é persona e qual a importância de definir a sua persona. Só que a maioria das pessoas aqui não iriam entender o que é persona. Para mim, que tenho essa familiaridade com a palavra, é muito mais fácil, mas para vocês não. Então, até nisso aí, existe um estudo. Como você vai falar, quais são as expressões que a sua cliente usa, né? Quais são as dores dela, o que é que realmente você vai resolver, tá? Então, quando eu coloquei como chamar a atenção da cliente certa, aí você já entende, poxa, é aquela cliente que vai pagar melhor, é aquela cliente que vai... Então, se eu tivesse colocado de outra forma, talvez vocês não entendessem. Então, tudo isso faz parte de um estudo de persona, tá? Então, quando você tem essa noção, quando você sabe com quem você está falando,
Quando você sabe que isso é estratégia, você usa isso de forma intencional no seu negócio, entendeu? Então, de qualquer forma, a gente tem que ter essas informações, tá? Então, persona é tudo isso que eu estou explicando aqui. Agora vocês têm uma noção, porque eu já expliquei, já passei por algumas coisas, já falei aqui algumas coisas do que é persona, da definição de persona, mas talvez antes vocês não tivessem conhecimento. Como ontem eu estava conversando com uma pessoa que escutou a palavra persona recentemente. E assim, pra mim, isso é muito, muito natural. Eu já escuto isso faz tempo, mas para vocês talvez não. E isso também já puxa um gancho dessa questão da comunicação, porque o que é que acontece? Tem muita gente que fala no Instagram, coloca assim um post e tal, e coloca palavras técnicas, né? Palavras que só as pessoas do ramo dela vão entender. E o que é que isso causa? A pessoa que você quer atingir, que vai comprar o seu serviço, ela não vai entender o que você está falando, porque você está falando uma linguagem técnica, entendeu? Então, o fato de você entender como essa pessoa fala, como ela se expressa, quais são as dores dela, quais são os sonhos dela, vai te ajudar na comunicação, para você saber como você vai passar a sua informação para essas pessoas, tá? Inclusive, gente, no final da aula me cobrem, se vocês lembrarem também, eu vou falar sobre uma ferramenta gratuita que me ajudou muito, muito no início, tá? É uma ferramenta que você documenta ali toda a sua persona para que quando você precise, né, você vai fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou criar aqui um conteúdo para um Instagram. E às vezes a gente tem dúvida, né, de como a gente vai falar e de quem é a pessoa que vai ser atingida com aquele conteúdo. E você documentando essa persona, você vai ter sempre um direcionamento para não sair ali da linha, tá certo? Então, no final, vocês me lembrem que eu vou mandar aqui o nome do site dessa ferramenta. Lá no grupo, eu vou enviar a aula, né? A gente vai fazer o link da aula, que vai ficar disponível só para quem estiver lá no grupo. E eu vou enviar também um PDF com o resumo dessa aula, como eu falei antes, tá? E todas as indicações que eu mencionar aqui na aula, tudo que eu falar aqui na aula, eu vou colocar nesses documentos, que só quem vai ter acesso é quem estiver lá no grupo, tá? Eu trouxe aqui, como eu disse pra vocês têm que trazer caderninho, papel e caneta para poder anotar. O que acontece? Eu trouxe aqui algumas perguntas essenciais para vocês definirem a persona de vocês, né? A sorte de vocês é que a maioria das pessoas aqui já tem um negócio e já sabem quem é que querem atingir, né? Já tem, assim, em mente um modelo de pessoa que quer atingir. Por exemplo, uma pessoa que é esteticista, né? Ela já atende algumas pessoas, ela já empreende e aí ela sabe quais são as características daquela cliente que ela atende. Ela sabe o que é que ela conhece a cliente dela. Quando eu comecei a fazer esses estudos de persona, na UAU não, porque na UAU a gente já tinha clientes, e aí quando eu fiz o estudo de persona a gente já tinha clientes, eu me baseei nesses clientes que a gente tinha. Mas quando eu comecei a fazer esse estudo de persona, por exemplo, na Garagem do Açaí, a gente criou uma persona imaginária, né? Tipo assim, a gente vai atingir pessoas que fazem academia, porque perto tinha algumas academias. E aí a gente imaginar, não foi nada disso que a gente tinha pensado, do que a gente tinha projetado, porque na verdade quando você não tem ainda o negócio e você vai criar sua persona, você projeta, você imagina que seja daquele jeito, você acha que, não, eu acho que essa pessoa aqui tem dificuldade com isso, eu acho que essa pessoa aqui e tal. Então é tudo em cima de um projeto, né? Mas quando você já tem o cliente e você pode se basear como o seu cliente é, no que o seu cliente escolhe, na forma com que ele fala, né? A questão de valor, de preço, né? O cliente que não reclama. Quando você tem essa noção, você consegue ter uma definição melhor
do que é a persona, tá? E do que é, de quem é o seu cliente ideal. Que muita gente não fala disso e assim, termina causando começa um negócio, né, e tá ali, vai fazer, por exemplo, já tem um negócio e vou fazer conteúdo no Instagram, eu vou postar algumas coisas no Instagram sobre o meu trabalho. Quando você não tem bem definido quem é seu cliente ideal e para quem você quer falar, você termina falando para todo mundo. E quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então você tem que definir quem é que você quer atingir, quem é o seu principal objetivo. Quando a gente, né, aquele esporte de arco e flecha, né, ele tem ali um objetivo principal, né? Talvez outras pessoas venham e mesmo que não seja aquela persona principal, aquele alvo principal, mas você está falando com aquela pessoa, porque aí são o que a gente chama de personas secundárias, são pessoas que elas são atingidas, mas ela não tem as características, todas as características do cliente ideal que a gente quer, entendeu? Então, é muito importante, a gente pensa que isso é perda de tempo, eu vou vender o que eu quero e tal, e quem quiser que compre. Perda de tempo é quando a gente não faz justamente esse estudo, quando a gente não observa o cliente. Por quê? Porque quando vai chegar num momento que a gente vai dizer, meu Deus, e agora? Eu falo pra quem? Eu tô vendendo pra quem? Se você tivesse feito isso no início, você teria poupado o seu tempo. E como diz manhã, tempo é dinheiro, né? Então a gente tem que ter essa noção de que tem algumas coisas que facilitam o processo, tá? Tem algumas coisas que vão fazer com que aquilo ali seja mais rápido, assertivo, né? Uma coisa que é mais assim, eu sei quem é que eu quero atingir, então eu vou falar dessa forma. Pronto. Um outro exemplo, lá nos posts da UAU, eu sempre falo me direcionando para mulheres. Como aqui, eu também falo me direcionando para mulheres. Vai ter homem? Vai chegar homem? Vai chegar, mas não é a minha persona principal. Então, eles, como pessoas secundárias, vamos dizer assim, eles é que vão se adaptar ao forma com que eu falo, entendeu? Porque eu tenho uma persona definida, tá? Eu falo para mulheres que já empreendem, mulheres que trabalham no ramo de serviços, mulheres que, como eu, assim, né, eu vou falar muito da minha vida como casada, da minha vida como mãe. Então, isso vai fazer com que essas pessoas se conectem mais comigo. Essa facilidade que a gente encontra quando a gente se comunica da forma certa, entendeu? Com a pessoa certa. Então, é muito importante a gente fazer esse estudo de persona, a gente saber com quem a gente vai falar, para que depois não fique muito difícil, né? Por exemplo, tem gente que começa, vai fazer o Instagram, aí tá fazendo lá e tal. Quando vai fazer os anúncios, que você começa a fazer os anúncios depois, né? Normalmente você cria conteúdo para depois fazer anúncio, não tem noção de para quem é que vai fazer aquele anúncio. E quando você vai criar, né? Eu acho que vocês não têm acesso a isso, mas assim, quando a gente vai criar no gerenciador de anúncios, qualquer anúncio, a gente tem que colocar o interesse, o que é que a gente quer, quem é que a gente quer atingir, tá? Se é uma pessoa que mora próximo, se é uma pessoa que é mulher, é homem, é pai, é mãe. Então, tudo isso faz parte do estudo de persona. Então, cada vez que você for avançando com a sua empresa, né, você vai ter uma facilidade maior, porque isso vai estar estrategicamente montado dentro do seu plano de negócios, né, na verdade. Então, as perguntas essenciais para definir a persona são: qual o nome dessa pessoa, o sexo, porque é interessante que a gente saiba, né, se o seu negócio ele tem esse direcionamento maior, né, é interessante que a gente saiba com quem a gente está lidando, né, é interessante que eu saiba se a maioria é homem, se a maioria é mulher, se, por exemplo, eu vou fazer um produto ou fazer um serviço que eu vou atingir crianças, então eu tenho que direcionar de alguma forma. Então é interessante que a gente tenha o nome, o sexo, a idade daquela pessoa, se essas pessoas têm filhos,
se não tem, né? Porque imagina você fazer se a maioria das pessoas que compram de você não tem filho, por algum motivo, e aí você começa a fazer posts relacionados a isso. Isso vai criar uma certa aversão nessa pessoa, porque não é o mundo dela, não é a realidade dela. Então, ela não vai se conectar com o teu conteúdo. Então, é interessante que você saiba, tenha essas informações, mas mais interessante ainda é que você entenda quais são os sonhos dessa pessoa, né? Por exemplo, você perguntar o seu cliente ideal, chegar naquela cliente modelo e dizer, eu queria fazer uma pesquisa aqui contigo e tal. Ou você pode mandar isso como um documento, de alguma forma perguntar, porque você vai se basear que a maioria das outras pessoas tem características parecidas, entendeu? Então, o que é que a pessoa espera alcançar com a sua ajuda, né? Se, por exemplo, você trabalha com design de sobrancelha ou micropigmentação, e aí o que é que acontece? A pessoa, ela quer uma certa praticidade, né? Pra mim, no meu caso, é praticidade. Eu acho que assim, praticidade, é aquela coisa de não ter que me preocupar com isso toda vez que eu vou sair, sabe? Então, pra mim é isso. Então, o que é que a sua persona, o que é que o seu cliente ideal vê em você, que ele escolheu você? Quais são os sonhos que ele deseja realizar, ou quais são as coisas que ele deseja concluir com a sua ajuda, sabe? Então, é interessante você saber isso. Quais são as dores dessa pessoa? Quando a gente, dentro do marketing, a gente fala essa palavra dores, algumas pessoas não entendem e assim, fica, dor, como assim? O que são dores? Quais são os problemas que aquelas pessoas têm? Quais são as coisas que elas esperam resolver, né? Quais são os problemas que ela enfrenta e como é que o seu serviço vai poder resolver esse problema para ela, né? Ou o seu serviço, ele vai poder dar uma certa como é que eu posso dizer? De alguma forma trazer um carinho, sei lá, um conforto por conta daquela dor. A dor não é uma dor física, a dor é o problema que aquela pessoa tem, tá? Então, quais são as dores? O que é que essa pessoa enfrenta? Como é que seu produto pode solucionar? O que é que já deu errado? Isso é muito importante. Se uma pessoa, ela te escolhe porque ela já passou por uma experiência com alguém que preste o mesmo serviço que o seu, é interessante você saber o que foi, né? O que foi que trouxe, o que foi que fez aquela pessoa escolher você, se ela já conhece aquele serviço por outra pessoa. Isso é tão importante. Tem coisas que, assim, pra gente parece muito óbvio, mas isso faz uma diferença enorme, né? Pronto, no caso da gente, em relação ao tratamento de estofados, acontece muito de o pessoal vir e fechar com a gente. Não, eu já fiz uma vez com outra empresa, mas não gostei muito do resultado. Já fiz uma vez com outra empresa, mas não fui bem atendida. Quando aconteceu algum problema, tentei contato com a empresa e não consegui, sabe? Então, tem alguns probleminhas assim que você consegue identificar e você consegue incluir na tua comunicação para que você traga outras pessoas que também passaram por aquele mesmo problema. Entende? Então, assim, são coisas que a gente acha que é irrelevante, mas que faz uma diferença enorme, sabe? Pronto, a maioria das clientes da gente da UAU vem porque os serviços são feitos por mulheres e elas falam isso. Elas falam isso de uma forma que eu fico, não tem como ter outro diferencial, sabe? Que elas chegam e falam exatamente isso, eu escolhi vocês porque vocês trabalham com mulheres. Aí hoje eu tava conversando com essa cliente e eu disse pra ela, eu fiz, olha, não é radicalismo, não é feminismo, porque tem gente que, né, é totalmente radical. Então eu disse, não é isso, é porque eu me sentiria mais à vontade recebendo uma mulher na minha casa para fazer um serviço. Eu me sentiria mais confortável, tá? Então tem essa questão da empatia também. O que é que você sentiria no lugar daquela pessoa, sabe? Isso aí vai fazer toda a diferença quando você for se comunicar, quando você for definir o seu diferencial como empresa, né? Quando você for escolher a sua persona, porque não adianta você querer atingir todo mundo, como eu falei antes, não adianta. Rafa, mas eu acho que vai segmentar demais, eu vou terminar
diminuindo muito a minha quantidade, né, de pessoas ali que eu posso vender. Aí o que é que acontece? Você vende para todo mundo, é tipo lojão de R$1,99, né? Você vende para todo mundo, você vende tudo para todo mundo e você vende, né, sem ter um objetivo, um direcionamento, e aí você não consegue atingir. A pessoa ela não te identifica como uma pessoa especialista naquilo, sabe? Ela não te identifica como uma pessoa que pode solucionar, que pode resolver o problema dela, porque isso não faz parte da sua comunicação. Então, é muito interessante quando a gente tem essa definição para tudo, gente, para tudo. Eu acho que a coisa mais importante de uma empresa é você ter a definição da sua persona, é você saber quem é o seu cliente ideal, quem é a pessoa que eu quero vender todos os dias. Tem uma pessoa aqui que, se ela me comprasse, eu venderia para ela com o maior prazer do mundo, porque ela não reclama, porque ela se sente à vontade, porque eu me sinto à vontade com ela, a minha comunicação com ela flui. Então, isso é o cliente ideal, tá? Trevo Ótica. Eu não sei se é Júlia ou se é Felipe, mas boa noite e sejam bem-vindos. Então, quais são as dores dessa pessoa, né? Como eu falei, é interessante que a gente identifique quais são os problemas que a gente pode resolver daquela pessoa, quais são os problemas que a gente pode solucionar, tá? E por que ela procurou a gente depois de já ter passado por outros profissionais. Então, pensem sempre dessa forma. Outra coisa muito importante é você identificar quais são os hobbies e os prazeres dessa pessoa. Por quê? O lugar que aquela pessoa vai, por exemplo, eu tô no mercado todo final de semana. Todo final de semana eu tô no mercado, eu vou no mercado. Com certeza, ali tem pessoas que pareçam comigo. Então, quando eu for fazer, vamos dizer assim, uma comunicação, vou anunciar, sei lá, e eu vou usar locais, eu sei qual é o local que aquela pessoa frequenta. Então, o que é que essa pessoa... a pessoa gosta de teatro. A pessoa tem filho e aí todos os dias, naquele mesmo horário, ela vai buscar o filho dela na escola. Então, a gente saber o que essa pessoa faz, o que é importante para ela e a gente conseguir chegar nisso aí é uma dádiva, né? Porque quando você consegue atingir, é muito massa, pô. É muito massa porque a pessoa, ela sente que você tá falando com ela. Ela acha que aquilo ali é exclusivo, é personalizado. Isso faz parte de tudo. Do seu atendimento, por exemplo. O atendimento que a gente faz, ele na UAU, no caso, é um atendimento mais carinhoso, sabe? Um atendimento que outras mulheres se conectam melhor. Claro que quando vem um homem falar, eu mudo algumas coisas, né, no atendimento, mas a gente já tem uma linha a ser seguida, entendeu? Então, tudo isso vai impactar, sabe? A cliente, a gente manda mimos que uma mulher, ela vai gostar mais do que um homem. Então, tudo vai impactar. Quando você conhece a sua persona, você começa a focar nela. Não, ó, eu vou focar nisso aqui. Eu quero clientes que sejam iguais a essa. Então, você entender quais são os prazeres, quais são os hobbies que essa pessoa tem, como ela se diverte, né? Por quê? Rede social, como eu já disse aqui, rede social não é panfleto. Você não está na rede social só para dizer que tipo de serviço você faz. Você está na rede social para emocionar, para entreter. Eu sempre falo isso. O conteúdo ele tem que ter isso. Então, como é que você vai entreter? Como é que você vai emocionar uma pessoa que você não conhece? Que você não sabe como é que aquela pessoa vai reagir àquele tipo de post. Se eu colocar uma coisa, sei lá, um conteúdo mais engraçado, como é que, se eu não conhecer o meu cliente, a minha persona, como é que eu vou saber que aquilo ali vai realmente atingir, que aquilo ali vai realmente fazer diferença na vida dela? Entendeu? Então a gente tem que conhecer essa pessoa. E, como eu disse, quando a gente já tem um negócio funcionando e a gente já tem clientes, isso se torna muito mais fácil, porque a gente consegue se espelhar naquele cliente ali, como ele compra, como ele se relaciona, entendeu? Todo o comportamento dele. O site que eu falei para vocês que ia falar aqui no final
Se chama O Gerador de Personas. Coloquem no Google depois, O Gerador de Personas. Nesse site, você consegue criar um documento, né? Você faz lá o nome da pessoa, e aí você não precisa imaginar uma coisa, você pode colocar lá uma pessoa que já existe, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente chamada Ana. Ana tem 32 anos, tô dando um exemplo, tá? Ana, ela tem 32 anos, Ana é casada, Ana tem uma filha, e Ana, ela mora em Recife, né? Ela mora na região metropolitana de Recife, ela mora ali na Zona Norte. E vamos dizer assim, Ana, ela tem um desejo de conseguir ficar mais com os filhos dela, né? Então, tudo isso vai fazer diferença quando você for montar. Aí você entra lá nesse site, o Gerador de Personas. Não precisa inventar. Peguem uma pessoa, um cliente que já existe, e coloque lá as características que ele for pedindo, porque é bem intuitivo, sabe? Você abre, ele vai pedir o nome da pessoa, você coloca. E no final ele vai gerar um documento. Isso é muito massa, porque vai te guiar, te direcionar, como eu disse, todas as vezes que você tiver dúvida, vai criar um conteúdo, vai fazer um mimo, eu vou criar o meu processo de atendimento. Todas as vezes que eu tiver dúvida em relação a quem eu vou atingir, eu vou ter acesso ali àquele documento com as informações, para não sair e não fazer coisa que não deve, né? É interessante a gente entender que mesmo que a gente ache que vai perder, mesmo que a gente, mas eu vou atingir, como eu falei, né? Eu vou atingir poucas pessoas, eu vou segmentar demais. Mesmo que a gente ache que vai perder, não vai. Porque aquelas pessoas que se identificam, que se conectam com você, elas vão se sentir cada vez mais conectada. E essa pessoa, como cliente ideal, ela vai se tornar uma cliente satisfeita, uma cliente que recomenda. Então, assim, você vai gastar menos com outras pessoas que vão vir. Por quê? Porque você está focando no cliente, né? O ideal é que a gente tenha essa visão de focar no cliente. E para a gente focar no cliente, a gente precisa entender o cliente, entender os comportamentos dele, entender como é que o dia dele funciona, o dia a dia dela funciona, a rotina, né? Para a gente saber como é que vai atingir aquela pessoa, tá? A frase da noite é: me dê 6 horas para cortar uma árvore e eu vou gastar as 4 primeiras afiando o machado. Por que eu trouxe essa frase para vocês? Porque a gente acha às vezes que esses tipos de estudos, essa organização antes, né, de fazer qualquer coisa dentro da empresa, tomar qualquer decisão, é perda de tempo. Mas na verdade você está afiando o machado, você está diminuindo o seu esforço lá na frente, entendeu? Porque, como a frase diz, né, ele tem 6 horas para cortar uma árvore. Se ele passar as 6 horas ali martelando, ele vai se esforçar muito mais, ele vai cansar mais rápido. Então, o ideal é que você afie o machado, que você se organize, que você se prepare, que você entenda como é que funciona, para que quando você for tomar decisões, essas decisões sejam tomadas de forma mais fácil, tá? É isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês aqui. Não sei quem ficou aqui até o final, mas enfim. Na próxima aula, que será na semana que vem, vai ser na quinta-feira, às 8 horas. Sempre nas quintas-feiras, às 8 horas. E a gente se encontra novamente. Entrem no grupo, tá? Essa aula aqui não vai ficar gravada. Essa aula aqui, ela só vai ser liberada para quem tiver no grupo. Paula Esmalteria, Paula Aviso. Essa aula tem ouro, tá? Entra lá no link na bio, entra no grupo e depois a gente vai liberar essa aula para vocês que tiverem no grupo. Aula, resumo em PDF, material exclusivo, tudo que eu for soltar, eu vou soltar lá no grupo. Beleza? Encontro vocês semana que vem aqui, quinta-feira, 8 horas. Beijo, muito obrigada.